Oi, gente, tudo bem? Hoje o tema vai ser retorno ao trabalho ou fim da licença maternidade. O tema de hoje foi um tema que foi muito pedido, tá, no Instagram por vocês. Eu recebi muita sugestão a respeito desse tema e também, na minha opinião, é um tema bastante relevante. Então, por isso, eu resolvi vir aqui falar sobre o fim da licença maternidade. Bom, eu sempre procuro, através do canal, através do perfil no Instagram, postar solução para vocês. Afinal, a maternidade ela traz em si muitos desafios, muitas dificuldades. E é tão bom quando alguém chega com uma solução, quando alguém chega para falar assim, olha, testa isso. Deu certo aqui, pode ser que dê certo aí, pode ser que funcione aí. Então é por isso que eu gosto de sempre trazer a solução e não os problemas. Dos problemas a gente já sabe, não é verdade? Entretanto, o tema de hoje, ele exige que eu traga muito das dificuldades que eu passei. Afinal, o fim da licença maternidade foi uma fase de adaptação para mim, foi uma fase difícil que trouxe muitos desafios. E é disso que nós vamos falar hoje, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então eu quero começar contando para vocês quais foram as principais dificuldades que eu enfrentei quando a minha licença maternidade acabou e eu retornei ao trabalho. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e que tô sempre montando, ainda que mentalmente, rotinas na minha cabeça. Eu gosto de rotina. Então, quando faltava mais ou menos um mês para eu retornar ao trabalho, eu já vinha delimitando como seria a minha rotina. A que horas que eu acordaria, a que horas que eu voltaria para casa para almoçar, o que eu faria no meu momento de almoço, afinal era um momento curto e que eu tinha que aproveitar, que horas que eu retornaria do trabalho e quando eu retornasse, o que eu faria. Então, mentalmente, eu já fui delimitando essas rotinas, delimitando os meus horários. Isso, em parte, foi frustrante para mim. E vocês vão entender o porquê. Bom, a primeira dificuldade que eu encontrei quando eu retornei ao trabalho foi conseguir encaixar um momento para que eu dedicasse a uma atividade física no meu dia a dia. Quando eu estava próximo de voltar ao trabalho, eu já tinha determinado, eu já tinha definido que logo que eu voltasse, eu acordaria ali em média 1h30, 2 horas mais cedo do meu horário habitual quando eu trabalho, para que eu pudesse ir à academia, para que eu pudesse correr, para que eu pudesse voltar a me exercitar. Já que desde que a Olivia tinha nascido, eu ainda não tinha me exercitado, eu ainda não tinha voltado a fazer alguma atividade física. Independente de ter que acordar mais cedo, não foi difícil e continua sendo difícil para mim encaixar uma atividade física na minha rotina. Essa foi a minha primeira dificuldade. Bom, a minha segunda dificuldade com relação ao retorno ao trabalho foi meu horário de almoço. Por quê? Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que planejo e eu havia planejado exatamente o que eu queria fazer no meu horário de almoço. Eu iria voltar para casa, dar papinha para Olivia, ia dar mamar para ela, ia almoçar, ia dar um banho, ia fazer ela dormir, ia voltar ao trabalho. Isso que eu havia planejado para os meus horários de almoço diariamente. Qual foi a realidade? Eu não consegui cumprir. Na verdade, muito dificilmente eu consigo cumprir todas essas atividades no meu horário de almoço. Afinal, eu tenho 1h30 só. Então, essa foi a minha segunda dificuldade, porque para mim foi muito difícil e até hoje às vezes ainda é. Tem 3 meses que eu tô trabalhando desde a licença e até hoje eu ainda tenho essa dificuldade, eu ainda sofro com isso, né? Às vezes eu tô aqui dando peito para Olivia e de repente eu reparo, caramba, tá na hora de voltar. E aí? Eu fico aqui, deixo ela mamar no tempo dela, como eu sempre fiz. Afinal, é o momento dela, é o nosso momento. Como eu vou interromper isso? E chego atrasada no trabalho, retornando do almoço, ou eu interrompo esse momento de amamentação e vou correndo para não correr o risco de me atrasar. Então, essa foi uma grande dificuldade até hoje, às vezes eu ainda me sinto dividida. E além disso, coincidentemente, quando eu retornei ao trabalho, eu acredito que essa seja a realidade
da maioria das mães, a Olivia estava passando pela introdução alimentar. Então, às vezes eu gastava em média de meia hora a 40 minutos só para dar 4 colheres de papinha para ela. Então, assim, ainda vinha o peito, depois ainda vinha o momento em que eu iria almoçar. E aí, quando eu percebi, já estava na hora de voltar. De fato, gente, eu não conseguia cumprir com o meu cronograma para o meu horário de almoço. Isso foi até frustrante para mim. Foi a segunda dificuldade que eu tive quando minha licença acabou. O terceiro desafio que eu enfrentei, e esse, gente, foi bem difícil para que eu superasse. Aliás, todos eles são, mas esse também foi bastante difícil. Foi chegar do trabalho e administrar afazeres domésticos, ficar com a Olivia, tirar um momento, um tempo de qualidade com ela, cuidar dela, fazer ela dormir, tirar um tempo para mim. Porque eu sempre tive uma rotina muito movimentada antes da Olivia. Então eu gostava de preencher meu tempo, eu gostava de trabalhar, fazer faculdade, fazer cursos de aperfeiçoamento. Eu estava sempre ocupando o meu tempo. Então eu achei que eu fosse tirar de letra a maternidade após o retorno ao trabalho. Imaginei que fosse tranquilo chegar do trabalho, fosse tranquilo cuidar dos meus afazeres domésticos, que eu poderia depois disso ter um tempo com a Olivia, curtir, matar a saudade. Quando eu falo ter um tempo, gente, eu não digo cuidar, sabe? Dar banho, trocar fralda, eu digo ter um tempo, brincar com ela, deitar, abraçar, poder curtir um momento só nosso. E além disso, cuidar dela, né, dar um banho, fazer ela dormir, tudo aquilo que exige o momento da noite, e ainda assim ter tempo para mim e também para o Rodrigo, para nós enquanto casal. Essa foi a expectativa que eu criei. Na realidade, gente, aconteceu totalmente diferente. Totalmente. Bom, quando eu retornava do trabalho, normalmente eu estava exausta, muito cansada, porque nessa fase a Olivia dormia muito tarde. Eu já até falei sobre isso com vocês no vídeo sobre rotina do sono. Se você não assistiu ainda, já aproveita para assistir, vou colocar aqui em cima, tá? Como sugestão. A Olivia dormia muito tarde, consequentemente a gente ficava muito exausto. E eu acordava muito cedo no dia seguinte, ia pro trabalho, quando eu chegava eu estava cansada. E nos primeiros dias eu fiquei muito bitolada em conseguir chegar e cuidar das minhas obrigações enquanto dona de casa, vamos dizer assim. Eu queria chegar do trabalho e lavar roupa, eu queria chegar do trabalho e arrumar a cozinha, e arrumar a casa. E aí, quando eu percebia, quando eu finalmente finalizava minhas atividades, a Olivia estava morrendo de sono, eu tinha que cuidar dela, fazer ela dormir, e eu acabava não tendo tempo com ela. E isso me causou um vazio, porque eu me senti ausente enquanto mãe, sabe? Eu vou falar um pouco mais na frente sobre todas as questões emocionais que mexem com a gente quando a gente retorna ao trabalho, e nesse momento eu me senti um pouco ausente. E foi isso que foi difícil para mim, porque eu percebi que em alguns momentos eu teria que decidir, optar por ou eu cuido da casa ou eu fico com a minha filha, porque isso é muito difícil de administrar. Então, às vezes, não estou dizendo que você tem que abrir mão e deixar tudo uma zona porque você não dá conta de administrar, não é isso. Mas assim, eu tive que me desapegar um pouco disso. Falar, olha, o que eu dou conta de fazer de maneira que eu consiga fazer e ficar com ela depois, e ter o nosso momento. Eu tive que aprender a administrar isso e realmente, gente, eu tive que desapegar. Hoje eu tô bem mais tranquila quanto a isso, bem mais desapegada. Se der pra fazer, deu. Se não der, não deu. Porque ainda que eu tente acrescentar tudo no mesmo cronograma diário, a minha prioridade é ela. Então, a minha prioridade é a nossa relação enquanto mãe e filha. É isso que importa pra mim, na verdade. E o quarto desafio que eu encontrei foi conseguir cumprir o meu papel, a minha função enquanto esposa. Isso também foi difícil para mim, porque eu imaginei que depois que eu conseguisse chegar, cuidar da casa, ter o nosso momento de mãe e filha, colocar para dormir, seria o momento em que eu teria com o Rodrigo. A gente poderia assistir um filme, a gente poderia conversar, falar sobre como foi o nosso dia e ter um momento de casal mesmo, entre outros mimos que eu também gostaria de fazer para ele. Então, assim,
eu gostaria de acordar e deixar o café pronto para ele, tudo preparado. Às vezes, deixar as coisas da Olivia o mais organizada possível, de maneira que pudesse amenizar um pouco da rotina também, de ficar com ela, já que ele fica com ela durante toda a manhã. Essa foi a minha expectativa, né? De ter o nosso momento, de conseguir cuidar dele como eu gostaria. Entretanto, às vezes eu não conseguia, e até hoje às vezes eu não consigo. Nos dias que a Olivia dormia muito tarde, por exemplo, no outro dia eu tinha uma dificuldade imensa de acordar mais cedo. Então às vezes eu acordava correndo e eu já estava atrasada para o trabalho, não dava tempo de preparar o café dele como eu gostaria, de deixar tudo arrumadinho na mesa para que ele pudesse acordar e o café estar pronto para ele, esperando por ele. Eu me senti um pouco falha também enquanto esposa. Bom, o retorno da licença maternidade para mim, então, se resumiu em uma distância entre expectativa e realidade. Eu criei uma expectativa muito grande de que eu fosse dar conta de tudo, não consegui cumprir e com isso eu me sentia falha diariamente. Eu me sentia falha enquanto mãe, quando eu percebia que eu não conseguia cumprir todas as atividades que eu havia planejado para cumprir com ela no momento vago. Eu me sentia falha enquanto profissional, quando às vezes eu estava exausta e eu me atrasava porque eu não conseguia acordar no horário, ou no meu horário de almoço eu queria deixar ela amamentando. Eu ficava dividida, como eu comentei com vocês, e às vezes me atrasava. Eu me sentia falha enquanto esposa quando eu percebia que eu não dava conta de todas as atividades domésticas e dos cuidados e do tempo que eu deveria ter com ele também. Então, assim, foi um momento difícil, foi um momento de adaptação e de aceitação também. Se eu puder te dar um conselho com relação ao retorno ao trabalho, a primeira coisa que eu te digo é que você precisa ter consciência de que você não vai dar conta de tudo e tudo bem por isso. Você não deve se cobrar excessivamente como eu me cobrei, porque não adianta você se cobrar, a gente é de carne e osso, nós somos seres humanos e o cansaço vai bater, a exaustão vai bater, vai ter dia que a gente não vai dar conta e a gente não deve se punir por isso, porque toda mãe, gente, enfrenta as mesmas dificuldades. Bruna, e são só dificuldades que a gente enfrenta nessa fase? Você não vai trazer nenhuma solução, nenhuma dica, nada que possa amenizar isso? Não, gente. Como eu disse para vocês, é uma fase de adaptação. Então, isso vai mudando com o tempo. Como eu disse, você vai se desapegando de algumas coisas, você vai se aceitando, você vai se cobrando menos. Eu acho que o diálogo é muito importante, então converse com seu companheiro, converse com a pessoa que está do seu lado sobre as dificuldades que você enfrenta. Isso faz muita diferença, isso ajuda a eliminar um pouco do peso que a gente sente, tá? Quanto às atividades domésticas, a gente vai tentando adaptar também de maneira que não fique tão cansativo. Então, por exemplo, as papinhas da Olivia eu faço de 1 a 2 vezes na semana e congelo para a semana inteira, porque imagina só eu chegar todos os dias do trabalho e cozinhar para o dia seguinte. Seria muito cansativo, muito mais, né? Eu sempre faço as papinhas dela de 1 a 2 vezes por semana. A nossa comida também eu tento cozinhar de 2 vezes, no máximo até 3 por semana. O Rodrigo me ajuda muito também com as atividades domésticas e isso faz toda a diferença. Então, a gente vai tentando adaptar, né? A gente vai aceitando isso e vai percebendo o que funciona melhor, o que não funciona. Além disso, eu consegui ensinar a Olivia a dormir mais cedo. Então, como eu já contei para vocês, ela dorme hoje por volta de 8h30 da noite, então eu tenho um tempo depois disso. Eu tenho um tempo para mim, eu consigo ler, eu consigo tomar um banho demorado, porque quem é mãe sabe que isso faz toda a diferença. Eu consigo ter um momento com o Rodrigo, eu consigo assistir um filme, eu consigo dormir mais cedo. Então isso também a gente vai aprendendo com o tempo. Não é só dificuldades e não é por tanto tempo, porque a gente consegue se adaptar. Eu falo a palavra toda errada. Resiliência. Resiliência. Essa é a palavra que define esse momento de adaptação, porque a gente precisa ter. Quanto ao emocional, gente, é impossível não ficar abalado. Você tem uma rotina diária com seu filho, com sua filha, vocês ficam o dia inteiro juntos e de repente
há uma separação, né? Você precisa ficar 8 horas do seu dia distante e é inevitável que você se abale por isso. Então, para mim era muito difícil, eu ainda fico, na verdade, eu acho que isso nunca vai passar. Eu fico o dia inteiro conectada, pensando, será que mamou bem, comeu, tomou banho, dormiu? Então a gente fica preocupada, não tem jeito. Além disso, bate a saudade. Tem muitas mamães que não têm a oportunidade de ir em casa no horário de almoço como eu tenho. Que bom que eu tenho. Quem tem essa oportunidade e passa por isso sabe o quanto é difícil voltar. Você vai em casa almoçar. Quantas vezes, gente, eu voltei do almoço chorando pro trabalho porque é realmente muito difícil. O emocional realmente fica abalado. É um momento de adaptação, como eu disse, mas, gente, tudo fica bem depois. A gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando, tá bom? Hoje, 3 meses depois de ter retornado ao trabalho, é que eu estou começando a lidar melhor com isso. Agora que eu tô começando a lidar. Então foram 2 meses bem difíceis. Agora que eu tô me sentindo bem mais equilibrada emocionalmente, fisicamente também, eu já me sinto menos cansada. Hoje existem dias específicos em que eu tô mais cansada que o normal, mas eu não tô sempre muito exausta. Então assim, a gente vai se adaptando, tá? Essa é a boa notícia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, esse assunto é muito relevante. Não se culpem, não se cobrem, porque é difícil e é difícil para todo mundo. É difícil para mim, é difícil para você. E se cobrar excessivamente, gente, não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário. Vai dificultar, vai causar estresse, vai prejudicar na amamentação, vai prejudicar na sua relação mãe-filha, vai prejudicar o seu casamento. Então não vale a pena. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Se tem uma coisa que contribui muito é quando vocês compartilham as experiências de vocês. Então não deixe de fazer isso, tá bom? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Olha só quem apareceu, galera. Fala oi, gente. Fala oi.